os irmãos, não é? Alguns tinham tempo que eu não bebia, e é um prazer para Deus Constantina. Eu estava pensando muito em você essa semana, que bom te ver. Deus te abençoe, Deus abençoe toda a sua família, em nome do Senhor. Eu espero que o Espírito do Senhor possa usar os meus lábios essa noite. Amém. Para falar conosco. Ultimamente, eu tenho estado bem mais preocupado do que o normal com a igreja do Senhor. A igreja não depende de mim, não é? Mas a gente não deixa de ficar preocupado com relação. Principalmente quando nós somos ministros e nós estamos envolvidos diretamente no resultado da igreja. Quer dizer, a sua vida não afeta somente a você, afeta o seu pastor, para o bem ou para o mal, é afetar. Então, não tem jeito de estarmos na liderança e não ficarmos preocupados. Eu ando realmente muito preocupado com o tempo que nós estamos. Então, minha oração tem se voltado pelo Senhor. Eu quero conhecer os dias que nós estamos vivendo. Eu quero conhecer a hora que nós estamos vivendo. Preciso conhecer os dias, a hora, para errar menos e poder ajudar mais o seu povo. Eu espero que o Espírito do Senhor possa usar aqui esta noite e falar conosco. O Senhor vos abençoe poderosamente. Então eu vou trazer uma palavra bastante conhecida, que está no capítulo 25 de São Mateus. Glória a Deus. Na verdade, eu tenho pregado sobre esse capítulo ultimamente já diversas vezes, mas eu acredito que é isso que nós estamos vivendo, exatamente esse capítulo 25 nós estamos vivendo agora, nos dias do encontro, porque nós estamos vivendo o dia do encontro. Estamos vivendo o dia do encontro e a igreja do Senhor está pronta ou não? Amém. Então a gente olha assim no cenário geral e o coração treme. O coração treme por ver os caminhos da igreja do Senhor. Eu não estou falando de grupos específicos, estou falando da igreja, a igreja do Senhor em geral. Uma vez eu estava viajando, e naquele período que eu estava fora, eu estava clamando ao Senhor, orando ao Senhor a respeito da igreja. E, irmãos, minha vida é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, não somente grupos, não. Eu não me atenho a grupos. O meu negócio é a igreja do Senhor. E ela está no mundo todo. E eu estava orando ao Senhor pela igreja no Brasil. E eu ministrei naquele tempo, eu falei, naquele tempo aquilo que o Espírito me disse, naquele tempo, mas me entristeceu muito, muito. Isso já se passaram uns 9 anos, desde aquela palavra que ele me disse, e eu sei que muitas coisas para melhor já têm acontecido na igreja. Isso é uma coisa que ele me disse. Ele me disse que ele estava do lado de fora da igreja do Brasil. E aquilo me chocou muito, muito, muito. É claro que, como igreja, tantas pessoas fiéis, tantos grupos, fiéis, mas a igreja no todo. E o Senhor me falou, eu falei para os irmãos, naquele tempo eu estava ainda na direção nacional, nós reunimos os grupos de pastores, porque quando ele fala isso, ele está falando diretamente para o ministério. Porque Deus trata diretamente com o ministério. O ministério trata com a igreja, mas Deus trata com o ministério.
E o que ele me mostrou aquela vez, realmente nós reunimos ministros brasileiros, e eu pude entender por que ele estava falando aqui. Entender. Mas já se passaram 9 anos, e eu acredito que muitas coisas já têm sido corrigidas, já têm sido implementadas, e a igreja do Senhor pega um nível diferente. Então, eu espero que o Espírito do Senhor fale conosco essa noite e venha falar com o seu coração, venha transmitir o que nós precisamos ouvir. Amém. Em nome do Senhor. Então, capítulo 25 de São Mateus, os irmãos já viram aí a linha que nós estamos tomando. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 dentre elas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que os vendem, e comprai-o para vós. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Você já pensou em uma resposta mais triste do que esta? Para as virgens. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Deus vos abençoe. Pode ficar sentados. Em nome do Senhor. Mas aquela palavra que eu trouxe naquele tempo criou uns problemas. Alguns problemas, porque alguns não entenderam e pensaram que eu estava dirigindo pessoalmente. Não, nada pessoalmente. Estava simplesmente transmitindo uma coisa que eu tinha. E no ano de 2021 para 2022, o Senhor mostrou para nós o que iria acontecer, pastor Antônio Carlos, durante aqueles anos, a um grupo de intercessão que nós tínhamos convocado especialmente para estar em oração e jejum durante aquele tempo. E o Senhor mostrou para nós e deu uma profecia daquilo que iria acontecer e que está acontecendo hoje. Então, por isso a razão, eu disse para os irmãos que eu ando muito preocupado. Eu sei que muitas coisas já aconteceram e muitas coisas estão acontecendo e tem para acontecer. E nós estamos nos dias finais, estamos aí na hora do encontro com o Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção essa noite para você pensar em duas coisas comigo. As coisas que são importantes e as coisas que são vitais. Duas coisas que você tem que tomar cuidado nos dias de hoje, enquanto você caminha com o Senhor Jesus. A igreja do Senhor, ela só vive através de uma coisa.
ela foi fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Mas a vida dela só está em uma coisa: o Espírito. Sem o domínio do Espírito Santo não tem igreja. Amém. E você não tem vida com Cristo se não estiver dominado pelo Espírito Santo. Simples e verdadeiro assim. A igreja, ela é completamente movida, dirigida pelo Espírito Santo. Então, o que nós precisamos? O que a igreja precisa? Do Espírito Santo. Nós precisamos. O que nós mais precisamos buscar? O Espírito Santo. Até que ele tenha realmente livre curso nas nossas vidas. Até que ele domine realmente isso aqui. Até que isso seja dominado pelo Espírito do Senhor. Não somente se despertar, não. Tem que estar no domínio. O Espírito Santo tem que nos dominar. Porque a igreja, ela é movida completamente pelo Espírito Santo. Amém. E aqui nessa parábola, o Senhor Jesus está dizendo exatamente isso. O que é vital e o que é importante. E ele chama essas duas direções, essas linhas de procedimentos, que nós temos duas linhas de procedimento dentro deste capítulo, ele chama de prudência e imprudência. Aqueles que são prudentes e aqueles que são imprudentes. Tem muitas coisas na vida que são importantes, que nós precisamos. Coisa simples. Mas olha, essas cadeiras aqui são muito importantes. Senão você estaria em pé, não é? Não estaria confortável. Mas elas não são vitais, não. Porque se elas não estiverem aqui, nós vamos ter o culto de nós. Amém. Tá certo? Não são vitais. Isso aqui é importante. Mas não é vital, não. Quantos cultos nós já fizemos sem eles? Então, quando assim uma voz igual eu tenho hoje, não daria para estar aqui na frente, mas o Deus poderia estar falando aí tranquilo, sem precisar disso, né? Minha voz hoje está muito afetada. Mas tem coisas que são importantes. E o triste de tudo isso hoje é que a igreja concentrou-se no importante. Concentrou-se no importante. Esqueceu o vital. Então, nós estamos em uma situação assim, meia complicada, porque hoje nós oramos: ó Senhor, o Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, porque eu preciso fazer um bom serviço. Eu preciso ter uma boa apresentação. Nós queremos usar Deus para fazermos aparecer. Nós não estamos procurando fazer para a glória dele, nós estamos procurando fazer para a nossa glória e para a nossa exaltação. Senhor, o Senhor me abençoa, porque senão meu serviço não vai ficar prestando. Hoje o Senhor é importante em nossos cultos. Ô Senhor, mostra a sua presença. Ô Senhor, manifesta de alguma maneira que vai ser muito bom. Nós temos misericórdia. A igreja fazer uma oração dessa. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Não é? Mas é exatamente isso que é o procedimento da igreja hoje. Então nós investimos muito, e isso está certo, em termos bons instrumentos, em termos o que pudermos de melhor, e isso o Senhor merece o melhor em tudo. Mas só que não pode inverter as coisas. É verdade? Mas hoje, aonde está, nós centralizamos muito as coisas. Centralizamos nos músicos, nos oradores. É o fulano que vai pregar hoje. É o fulano que vai pregar. É o ciclano que vai estar cantando hoje. E ali tudo gira em torno daquele ciclano, daquele fulano. Eles se tornam estrelas. E quando o Senhor opera, graças a Deus que, olha, 10 pessoas
foi batizado com o Espírito Santo. Que maravilha! Uma coisa extraordinária que aconteceu ali. Mas se não acontecesse também, não ia fazer muita importância não. O importante foi que o evento foi maravilhoso. Aí o pessoal está comentando o evento. Ah, você viu? Poxa, coisa maravilhosa. Você viu aquele duelo? Você viu aquele quarteto? Rapaz, o pregador prega demais. Você viu, rapaz? Então nós vivemos dentro desse negócio aí, em que o sucesso do culto, a importância do culto, está tudo voltado para aqueles que estão participando. Então, a quem que nós estamos prestando o culto? O que é que nós estamos fazendo? O que você veio fazer aqui hoje? Como tem sido a sua vida durante a semana, durante o mês? Como tem sido? Quanto tempo você tem ficado com o Senhor? Quantas vezes você tem sido renovado pelo Espírito Santo? O que é que tem mudado na sua vida e na sua família? Porque com o Senhor a Bíblia diz que nós caminhamos de glória em glória. Não é verdade? Se a minha vida espiritual hoje ela está, amanhã tem que estar melhor, ela tem que estar melhor, não tem jeito. Se é o Senhor que está na minha vida, a coisa vai acontecer assim. Mas, com a igreja atual, as coisas têm virado ao contrário. E o importante é o que importa. O importante é o que importa. O vital. Nós não estamos nem aí para o que é vital. Não estamos nem aí. Se eu estou falando nós, irmãos, eu estou falando no sentido geral. Eu sei que tem muitos de vocês que levam uma vida verdadeira diante do Senhor, que buscam o Senhor, que procuram ser guiados pelo Espírito do Senhor, que não andam pelas provas para a sua própria mentalidade. Você já crucificou a sua carne, você já crucificou os seus desejos, e quem te guia hoje é a glória do Senhor. Eu sei que muitos de vocês aqui vivem assim, mas muitos de nós não. Nós vivemos pelo agora, nós vivemos pelo que nós podemos ver, nós vivemos pelo que nós podemos sentir. Isso tem guiado a maioria das nossas vidas. E muitas vezes, como essas 5 virgens imprudentes, elas acharam que na última hora ia dar um jeitinho. E elas até tentaram, empresta-nos um pouco do seu azeite. As mulheres falaram, não é assim não. Vocês têm que ir. Vamos procurar encher as suas vasilhas. Vê se vocês ainda conseguem. Vê se vocês ainda conseguem. Talvez vocês voltem a tempo ainda e o noivo ainda não chegou. E elas foram. Mas quando voltaram, ouviram algo que elas não estavam preparadas para ouvir. Eu não vos conheço. Como não? Como não? Eram convidados. Eram pessoas importantes, importantíssimas para aquele evento. Mas o noivo disse para ela, quando ela abre-nos a porta, não conheço não. O negócio, irmãos, não é eu ficar clamando que eu conheço a Deus, que eu sou isso, que eu tenho isso. O importante é saber se o Senhor me conhece. Amém. Aleluia. O importante é saber a consideração dele para comigo. Glória a Deus. É o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Não é como é que está a minha vida diante do Senhor. Porque nós temos hoje misturado muitas coisas, a igreja do Senhor com o sistema, com o grupo, com religião.
E não é. São coisas completamente diferentes. Mas hoje, para fazer parte, nós temos visto isso aí, para fazer parte de um grupo, os homens negam, os homens mentem, os homens transgridem, os homens traem as suas próprias famílias, somente para fazer parte de um grupo ou para acompanhar uma pessoa. Eu venho aqui hoje para vos dizer que o Senhor está voltando. E ele não tem. Alguns falam que Deus é brasileiro, mas não é não. Ele não dá jeitinho não. O brasileiro gosta de dar um jeitinho, né? O Senhor não. O Senhor não dá um jeitinho. Não dá um jeitinho. Ele é misericordioso, bom, muito bom, mas justo. Justo, terrível. Terrível. Eu disse através dos seus profetas: vocês ficam querendo o dia do Senhor? Não deveriam. Porque aquele dia será terrível. É verdade. Terrível. Muitos de nós, irmãos, quando deveríamos estar chorando, nós estamos sorrindo e dando delas gargalhadas. Eu não tenho nada contra isso, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Estou falando quando nós deveríamos estar em prantos, nós estamos sorrindo. Quando deveríamos estar repreendendo, nós estamos exaltando. Quando deveríamos estar corrigindo, pastor João, nós estamos dando tapinha nas costas, porque nós temos medo que a pessoa deixe o nosso grupo. Então nós preferimos bater nas costas daquela pessoa para fazer parte do grupo, não da igreja, mas do grupo. Por isso que eu disse que a liderança, o Senhor trata direto. Vocês não viram em Apocalipse? Com quem que ele fala? Com o anjo da igreja. Fala com o anjo da igreja. Ele fala da igreja que está refletindo no anjo da igreja. Se vocês deixaram eu com o primeiro amor, ele não está sério com vocês, porque vocês abandonaram o primeiro amor, né? Mas ele vem com o anjo, ele vem falando com o anjo. Ele é o responsável. Responsável, porque nós não podemos transformar a vida de ninguém, mas nós temos que ensinar a verdade. Nós temos que ensinar a verdade para aqueles que estão fazendo parte do rebanho que nos foi confiado. Agora, a mudança é entre a pessoa e o Senhor Deus. Amém. Mas, meus queridos, quando o Senhor fala com a igreja ali no 3º capítulo de Apocalipse, ele é bem severo com a igreja, né? Com a igreja de Laodiceia. Eu vejo a igreja de Laodiceia hoje. Estou procurando a igreja do Senhor, no meio da igreja de Laodiceia. Porque a gente olha para todo lado e vê a igreja de Laodiceia. Vê as palavras se cumprindo, que está todo mundo clamando e alvoraçando que é a igreja, mas onde está a verdade nisto? Onde está a verdade nisso? Eu sei que vocês mais antigos aí, que já tiveram experiência, eu tive experiência muito maravilhosa no meu passado, e que não vejo nem resquício daquilo nos dias atuais. E eu conheço todo o Brasil, conheço de igrejas nossas fora, também no país. Então, eu estou falando no sentido geral daquilo que está acontecendo, e vocês conhecem o que está rolando aí no país, em geral. Não estou falando só dentro das portas da Pentecostal Unida, não. Estou falando em geral, porque a Pentecostal Unida, ela não é toda a igreja do Senhor, nós somos uma pequena parte da igreja do Senhor. Mas estou falando da igreja do Senhor como um todo. O sagrado hoje virou entretenimento. Já pensou uma coisa dessa? Aí você fala assim: poxa, vem chamar o pastor geral da igreja, está dando uma rentada na gente, ó. Não.
Estou falando para você, estou falando para mim também. Estou trazendo a palavra de Deus para nós. Mas o sagrado virou entretenimento, meu querido. As pessoas ficam nas suas casas, hoje a maioria sentada, liga a internet ali, não é? Traz uma batata frita, põe ali do lado uma Coca-Cola gelada ou um suco bem geladinho e fica ali, né, saboreando ali e assistindo o culto. Verdade. Puxa, que música que passou de pé. Vamos pro outro. E vamos pro outro. Então, vamos ouvir agora um bocado de música, uma música diferente, uma música diferente, vamos. E pensam que estão servindo a Deus. Estão zombando do Senhor. Estão zombando de Deus. Estão tratando as coisas sagradas com banalidade. Estão fazendo como Esaú fez. E estão pensando que estão agradando a Deus. É dentro de um quadro desse que nós estamos vivendo. As pessoas vivem de qualquer maneira e acham que está agradando ao Senhor Deus. Hoje, a pessoa, ela dá o pior para Deus. Resto para Deus. Irmão, vamos sair para o evangelismo hoje. Se dá, eu vou. Conforme a hora que eu voltar do sítio. Conforme a hora que eu terminar o que eu tenho que fazer. Conforme a hora que eu fazer, eu vou. Se dá, eu vou. Mas para o culto de oração, se dá, eu vou. Nós, cristãos, certos de quem? Serve de quem? Mas uma pessoa, nós estávamos comentando outra coisa, mas aqui nos chamou a atenção, quando eu falei assim, eu pus uma televisão em cada cômodo lá da minha casa, e aí você já fica mais à vontade, né? Eu falei assim, puxa, se tratasse as coisas espirituais assim, seria tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Mas a pessoa vive 2, 3 vidas. Ela tem a vida dela dentro de casa, ela tem a vida dela no colégio, ela tem a vida dela nos negócios, ela tem a vida dela no trabalho, tudo diferente. E se chamam de cristãos. Se chamam de cristãos. Já pensou um negócio desse? É dentro de um cenário deste, irmãos, que nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Por isso que o Senhor diz que você se esforça para entrar pelas portas dele, porque serão poucos. Serão poucos que vão encontrar. E muitos estão pulando e saltando, e glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Só que depois a trombeta soou, o que aconteceu? Como é que eu fiquei? Como é uma vida? Como é que eu fiquei? Não vos conheço, não. Eu não vos conheço. Exaltamos mais, irmãos, o nosso status, a nossa posição, nós exaltamos mais aquilo que temos e o que nós podemos conquistar do que com o Senhor Jesus. Damos prioridade às nossas coisas, não é de Deus. Por isso que Paulo falou a Timóteo, olha, você se esforça aí porque está difícil achar alguém que se importa com as coisas de Deus. E ele estava falando, cumprimentando Timóteo pela seriedade dele, pela vida que ele estava levando diante do Senhor. Mas para aqueles que procuram tratar as coisas de Deus com seriedade, são chamados de fanáticos. Chamados de fanáticos hoje. E nós mesmos, nosso grupo, nem sabemos o que é fanatismo. Mas são chamados de fanáticos. Se você procura viver um pouquinho mais próximo da realidade, você é chamado de fanático. Mente estreita. Não é? O grupo do importante
usa Deus para seus projetos pessoais. Fazem tudo para que eles possam aparecer. Não Deus, não Senhor, não é a igreja, é o meu grupo. Eu não gosto desse negócio de igreja, eu não gosto de ser nossado. Eu não gosto desse negócio de jeito nenhum. Minha igreja, irmão, me dá um pavor quando eu ouço isso. Porque nós não somente falamos, como tratamos a igreja como se fosse nossa, realmente. E é nós que decidimos. Não é a palavra, não. É nós que decidimos. E deixamos nos guiar, nos influenciar pelo que as pessoas pensam e não daquilo que o Senhor manda na sua palavra. Então, meus amados, o tempo está correndo e estamos aproximando muito rapidamente para o dia do acerto de contas. As pessoas enganam, pastor, nós vivemos na graça, pastor, nós vivemos na graça. Claro. Essa graça que eu te posto aqui, mas isso não te isenta da responsabilidade. Não te isenta nem um pouquinho, ao contrário, realmente aumenta, porque se espera mais de você do que se esperava dos antigos. Irmãos, nós vivemos hoje no tempo do ministério do Espírito. Não mais da lei, não mais, nós estamos muito acima disso. A graça nos transportou para uma dimensão muito elevada. E se espera muito de nós, como a igreja do Senhor. Não tem uma instituição, não tem nada maior do que a igreja do Senhor. E aquilo que se espera de nós é muito maior do que esperavam daqueles que não pertenciam à igreja do Senhor. A graça, ela tem nos atraído, mas a santidade, a pureza de Deus é que faz o nosso estilo de vida. A graça nos atraiu, mas o estilo de vida desses que foram atraídos pela graça é a santidade de acordo com o próprio Deus. Sede santos porque o fulano é santo, o ciclano é santo? Não. Sede santo, o Senhor Deus diz porque eu já pensou um padrão desse? Eu sou santo. Essas virgens, essas 10 virgens que saíram para aquela festa, porque elas eram parte importantíssima para a realização daquele casamento e deviam estar todas as 10 com as suas lâmpadas bem polidas, bonitas, mas havia uma diferença no caminhar daquelas 10. 5 estavam com as lâmpadas limpíssimas, com azeite nas lâmpadas, e estavam indo ali e tal. Mas outras 5 estavam também com as lâmpadas limpas e cheias de azeite, com azeite dentro dela, e carregavam um vasilhame do lado levando azeite. Levavam vasilhames carregando azeite, porque o noivo poderia atrasar. Os ventos poderiam ser fortes e elas não sabiam realmente a hora que o noivo viria. Mas vocês não é isso, não tem problema não. E alguns devem ter até pensado assim: certamente aquelas 5 fanáticas lá, aquelas 5 beatas, elas vão levar a mais, então se precisar a gente pega emprestado com elas. Pega emprestado. Não foi isso que elas pensaram, e foi isso que elas tentaram fazer. Ninguém vai te salvar. Amém. Sua esposa não vai te salvar, seu filho não vai te salvar, sua esposa não vai te salvar,
o seu pastor não vai te salvar, seu irmão não vai te salvar. Isso é um problema seu, meu irmão. Amém. É um problema entre você e Deus. Amém. Aleluia. Os outros são só companheiros de viagem ali, estão ali para te alertar, te dar uma colocada. Ó, como é que está o seu azeite? Estamos aí, não se preocupa não, vamos lá. Não é necessário esse negócio de ficar jejuando, esse negócio de ficar orando. Isso é bobagem, isso não precisa disso não. Isso são os imprudentes que não conhecem o Senhor e que não têm a Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Amém. E vão vivendo uma vida complicada, que não tem o Senhor Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Se der, eu faço; se não der, não faço. Não é preciso tudo isso. Isso é bobagem, não é preciso. Porque aqui a irmã anunciando aqui os dias de cultos, né, os dias de cultos de oração, né? Mas muito antes, não é preciso. Isso é bobagem, isso é bobagem. Outros dias você jejuma, meu irmão, por semana. Isso é bobagem, rapaz. Negócio de sacrifício, Jesus já fez. Os imprudentes sempre caminham por este caminho. É bobagem, não tem nada a ver, não precisa disso. Isso é uma linguagem da imprudência. A pessoa prudente não carrega, não faz umas coisas dessas, porque ele sabe que pode acontecer imprevistos. Amém. E ele sabe que ele precisa estar sempre preparado. Amém. Aleluia. Estava falando com os irmãos hoje. Crente que vive na fronteira dificilmente encontrará o Senhor Jesus. Não tem aquele crente que vive aqui, no limiar? Vive aqui, bem na fronteira. Ele faz tudo o que ele pode fazer e fica procurando os livros, perguntando: escuta, filho, será que isso é pecado? Será que não posso fazer isso aqui? Não é? Será? Será que é pecado? Será que é pecado beber isso? Será que é pecado julgar isso? Será que é pecado andar assim? Será que é pecado? Ele caminha bem aqui, no limiar. Essas pessoas não procuram honrar a Deus. Elas estão procurando oportunidade para a sua carne. Elas estão procurando oportunidade para dar vazão aos seus sentimentos, onde elas podem caminhar um pouco mais e ainda serem salvos. Não é isso? Só quer viver o mundo, quer fazer tudo o que pode fazer e ainda ser salvo. Com o Senhor não. Com o Senhor não caminha assim. Então eu estava falando com os irmãos hoje, aqueles que caminham aqui, está tudo bem, enquanto não vem o temporal. Porque quando o temporal vier, vai bater neles e cair para o lado de cá. E ele não terá tempo para voltar. Ele desprezou a Deus. Ele não tinha compromisso real com Deus. Ele não se interessava realmente por Deus. Ele estava querendo viver as duas coisas. Mas não tinha fome em seu coração por Deus. Ele não procurava honrar a Deus no seu dia a dia. Não procurava não. Ele só procurava se sentir algum espaço ainda para dar mais lugar aos seus desejos e à sua carne e ainda ser salvo. Não funciona assim. Amém. E aqueles que andam por esse, meu irmão, você corre risco da perdição eterna. Porque com Deus não se brinca. Amém. E aquilo que o homem semeia, certamente. Amém. Alguns de vocês já ouviram falar daquele maior sermão que houve, né? Um pecador na mão de um Deus irado, né? Mas o versículo que foi usado por John Edwards, parece que ele pegou aquela mensagem, né? Foi naquele salmo que o Senhor diz assim: olha, certamente eles escorregaram. Ele está falando dos ímpios, daquelas pessoas que andando por caminhos tortuosos, por aí, por lá. Então o salmista diz assim: eles vão escorregar e não vão mais levantar.
Seria tão bom, né? Porque, não, Deus, não, que isso, meu irmão? Deus é perdão, Deus é amor. É mesmo. É por isso que nós estamos aqui, né? Amém. Ele é perdão, ele é amor. Ah, meu Deus, graças a Deus que ele é isso. Mas ele é justiça. Aleluia. Severo. Amém. Muito severo. Verdade. E é diante dele que nós estamos vivendo. Irmãos, é hora de despertarmos. Amém. É hora, meu Deus, nos dê um despertamento real, verdadeiro, nos dê um despertamento, Senhor. Quebranta os nossos corações, nos ensina realmente os seus caminhos, nos ensina a viver para ti. Ensina-nos, Senhor, quando nós vivemos uma mentira, uma farsa, quando nós vivemos uma montagem humana, porque a igreja se humanizou tanto. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem nada de humano. Como nós dissemos, ela é mantida pelo Espírito do Senhor. Amém. Aleluia. Não por mente, não por engenhosidade, mas pelo Espírito do Senhor. Amém. Mas está chegando a hora. Está chegando a hora de você encontrar com Deus. Aleluia. Não se deixe se enganar. Ah, meu coração não tem dito senão. Seu coração te levará para a perdição. Enganoso é o coração. Muito enganoso. Está chegando a hora do encontro com o Senhor. Eu estou falando coletivamente, talvez individualmente, né? Para alguns de nós aqui esteja muito mais próximo do que nós imaginamos. Muito mais próximo. Hoje mesmo nós estivemos com o irmão Tião, né? Perdeu seu irmão. Partiu. Estivemos lá no velório hoje. Então, nós não sabemos o nosso dia, pastor. Mas eu estou falando, né, do encontro em geral, ele está muito próximo. Muito próximo. Então, quando você sair daqui e voltar para casa hoje, a pergunta que você deve fazer é assim: Senhor, se o Senhor voltar amanhã, para mim, se eu for chamado, ou se for a igreja, estou pronto. Agora, seja sincero. O espelho é a palavra. Não é o que você sente, não é o que fulano faz, não é o que ciclano faz, nem o que o grupo ciclano faz, nem o que o grupo ciclano deixou de fazer. Não. O espelho é a palavra. Amém. E você deve procurar se identificar com a palavra e perguntar: eu estou pronto? Se Jesus voltar hoje, eu vou sair dessa terra? Porque se você perdeu o arrebatamento, está bom. O próximo passo será um inferno. Não terá mais oportunidade. Nenhum de nós que estamos aqui essa noite, se perdermos o arrebatamento, não haverá outra oportunidade. Amém. Não se pode pisar e desprezar o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. E quando nós, depois de ouvirmos a palavra, ainda vivemos uma vida inconstante, nós estamos desprezando o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então não pense que, não, depois eu vou dar outro jeito. Você não vai dar outro jeito, não. Não haverá outra chance para você se salvar. Acabou-se. Então, olha, essa reunião aqui hoje, né? Graças a Deus por todos nós que estamos aqui presentes. Amém. Mas você deve sair aqui essa noite, arrumar a sua vida. Arrumar a sua vida. Amém. Porque pode ser o último culto. Pode ser a última oportunidade. 2 anos atrás, né, eu pensei que tinha chegado o meu dia. Sei que tinha chegado a minha hora. E, na verdade, eu fiquei muito alegre.
Sei que tinha chegado a minha hora, tudo. E graças a Deus, agradeci a Deus. E eu estava mesmo, pastor João, a fim de. Mas não tinha chegado. O Senhor ainda voltou comigo. Eu queria ter ido, queria mesmo ter ido. Minha família sabe o quanto eu lutei para não voltar. Mas não era ainda minha hora. Mas pode ser aquela história. E foi assim no dia 1º. No dia 1º de 2024. 1º de janeiro de 2024. Depois de passarmos a virada da noite. Quando foi no outro dia, no dia 1º, eu fui parar no hospital, né? E a primeira vez que eu tive na minha vida uma falta de oxigênio. Não sei se alguns de vocês aqui já passaram por que coisa horrível. E nós fomos parar no hospital e cheguei lá, eles me pôs aquele negócio de oxigênio, né? Eu fiquei ali uns 10, 15 minutos só, recuperei. Então, aquela coisa horrível passou e falei com a minha esposa assim, vamos para casa. Falei com o médico assim, doutor, maravilha, já estou beleza, podemos voltar para casa. E ele falou comigo assim, voltar para casa, já está pronto? Está pronto? Nada, rapaz. Você não tem nem 5% de chance de vida mais. Se você sair daqui, você não atravessa o estacionamento. Falou comigo assim. Você não vai sair daqui de jeito nenhum. E aí então começou aquela via sacra. Mas eu queria sair, falei assim, não tem problema não. Eu estou na hora. Já bebi 71 anos, está bom demais. Mas não estava. Não era hora ainda para que eu partisse. Mas a nossa hora vai chegar, a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. E é melhor que você esteja pronto. Porque quando chega aquele momento, não tem mais tempo para nada. Não tem tempo para nada não. Só passou e você vai acordar na eternidade. Salvo ou não salvo? Salvo ou não salvo? Já era. Mas hoje você pode se arrepender. Amém. Irmãos queridos, nossa vida aqui, sei que nós temos os nossos projetos, os nossos sonhos. Eu sei que nós temos coisas que nós desejamos, coisas. Nossa vida é muito envolvida em coisas. Eu quero ter isso, eu quero adquirir isso, eu quero adquirir isso. E a última coisa que nós pensamos é no reino de Deus, é na presença do Senhor. Quantos aqui realmente sentem falta da presença do Senhor, que você procura por Ele durante o dia? Como o salmista disse no Salmo 42, é como uma corça que suspira pelas águas. Como uma corça que suspira pelas águas. Meu querido, servir a Deus não é brincadeira. Muitos pensam que é, mas não é. Amém. Exige tudo de você. Exige a sua vida. Está pensando que você pode viver? Não pode não. Exige a sua vida. A Bíblia diz que você tem que morrer. Amém. Amém. Para todos os seus desejos e as suas vontades. Amém. Não é coisa de somenos. E você deve se preparar para a vida verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O glorioso Senhor. Não trata Deus como assim. Não põe a Deus lá pelo fundo, não pela última coisa da sua vida. Se eu puder. Deus é o último de tudo.
Primeiro são seus encontros, é uma festinha de aniversário que tem prioridade, é uma festinha daqui que tem prioridade, é uma visita que você está recebendo, é uma ida para tomar um banho de piscina, é uma ida para um sítio, é uma visita a uma fazenda, é um tempo que vai passar na praia, tudo, e depois se sobrar algum tempo para Jesus. Investe em tudo que pode investir, compra carros caríssimos, não é? 300, 400, 500, 600 mil, né? Carro mais ou menos, né? E vão comprar carro caros, assim, se você pode comprar tudo, vem, compra. Tudo maravilha, não tem problema. Mas não deixe de estar disposto a fazer a mesma coisa pelo reino de Deus. Você tem coragem de dar 500 mil em um carro e não tem coragem de dar a mesma coisa para a construção do templo ou para a ajuda na obra de Deus, você está zombando do Senhor Deus e você vai pagar por isso. Porque você está jogando ele para baixo. Os seus negócios têm prioridade e têm valor, não o Senhor Jesus. É assim que a maioria trata o Senhor. Pastor João. Pessoa, olha, tem um sofá na sua casa lá que custa lá 50 mil reais. 50 mil, pô. Tem tanto tempo que eu não compro um sofá. Nem sei como é que é os preços do sofá. Mas nós temos. Então, 50 mil, talvez 100 mil, né? No sofá. Mas quando caminhamos para aqui, parece que é um pedinte indigno que está aqui para receber a sua oferta. Está fazendo um favor de trazer aqui 10, 50 reais, joga aqui e acha que tem alguma coisa, pastor João. Não, está bom demais. Porque o pedinte que está ali não vai ver isso. Você vai pagar por isso. Há um dia que você vai pagar por isso. Você está tratando com menosprezo. E o Senhor falou uma vez para o seu profeta assim: eu queria que a porta do templo estivesse fechada, para não zombarem do meu nome como os têm feito. Eles trazem só animais com defeito para me dar. Coisa que eles não precisam mais, que está em segundo, terceiro lugar, que eles trazem para mim. O Senhor estava furioso. E ele olhando para ele, já disse: como ele está te tratando? Como você trata o Senhor, meu irmão, minha irmã? É meu, é seu. Você não tem nada. O ar que você respira é te dado por alguém e é Deus que te dá. Amém. A oportunidade de ter um serviço é Deus que te dá. Amém. A inteligência que você tem é Deus que te dá. Deixa Deus mover na sua mente. Você se torna aí um vegetante, um vegetal. Só um pequeno toque na sua mente e você acha que tem alguma coisa. E pode fazer o que você quiser, desprezando o Senhor Jesus. Cuidado. O Senhor está voltando e você, olha, irmãos, a nossa vida está diante de Deus. Crente não tem duas vidas nem três vidas, não. Nós temos uma vida só. Amém. Do jeito que eu sou aqui, tem que ser na minha casa, tem que ser em qualquer lugar onde eu estiver. Amém. Eu não tenho uma atitude para aqui, outra atitude para minha casa, outra atitude com outros. Não. A atitude é a mesma. A mentalidade é a mesma todo o tempo. Amém. Tende em vós a mente de Cristo. Amém. Tende em vós a mente de Cristo. Nós vamos encontrar com o Senhor. E com o Senhor não se brinca. Aleluia. Não se brinca. Não ponha você na frente do Senhor. Isto é um menosprezo muito grande pelo Senhor. E um dia haverá o acerto de conta.
Então depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Atrasamos um pouquinho, mas estamos chegando. Não vos conheço. Eu não vos conheço. Hoje você tem saúde para estar aqui. Graças a Deus que você está. Tem saúde. Você escolheu estar aqui. O Senhor te abençoe por isso. Amém. Mas eu espero que não seja só uma vinda de final de semana de um domingo. Amém. Por causa de uma festividade. Amém. Que você tenha chegado aqui essa noite com uma fome pela presença do Senhor. Amém. Ah, Senhor, hoje eu vou naquele lugar. Eu preciso da sua presença, Senhor. Eu preciso da sua Aleluia. presença. Eu preciso te conhecer mais, Senhor. Me dá um coração realmente puro, Senhor, na sua presença. Me dá um coração quebrantado, puro. Afasta de mim tudo enquanto é orgulho. Me dá, Senhor Jesus, a simplicidade e a humildade que eu preciso para estar na sua presença. Me dá, Senhor, me concede. Me concede, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque se não for essa nossa atitude, é perda de tempo. Nós estamos perdendo nosso tempo. E Ele é digno para receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Jesus. Amém. Maravilhoso. O louvor. Amém. Aleluia. Então, se vocês aqui que estariam prontos, se Deus falasse para vocês assim, olha, eu li toda a BH e não tem ninguém justo. Justo não existe ninguém mesmo, mas na graça do Senhor nós somos justificados. Mas ele dissesse, não tem ninguém justo. A igreja não existe na grande BH. Só você. Eu quero que você se separe, viver para mim. Quantos aqui obedeceriam isso? Você fala, senhora, não. Então, será que aquele grupo lá que tem 50 mil pessoas ali, eu estou vendo eles ir para a igreja, estou vendo com a Bíblia na mão, olha como é que cantam bonito, olha como é que oram, olha como é que pulam, Senhor, será que o Senhor mesmo está falando que você está lembrando? Eu estou perguntando isso porque números confundem muito a nossa mente. Quantos têm desprezado as verdades gloriosas, abandonaram as verdades do único Deus, não dão importância à revelação do nome de Jesus. Procura outros grupos que não conhecem a verdade, eles querem estar no meio das nações, querem estar no meio das multidões, querem ser igual aos outros, desprezam a verdade. Irmãos queridos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas essa noite nós estamos aqui diante do Senhor. Uma oportunidade pela frente. Você pode se arrepender de todos os seus pecados e dizer para Deus, Senhor, a partir de hoje, o Senhor será o primeiro na minha vida. O Senhor falou para pôr seu reino em primeiro lugar? Eu nunca pus, não. Não vem falar que você já pôs, está colocando, não. Bom, talvez sim, aqui eu não sei como a maioria de vocês vivem, né? Mas eu digo na minha glória. Mas você pode falar hoje, Senhor, a partir de hoje, eu vou colocar o seu reino em primeiro lugar. O Senhor realmente será o primeiro na minha vida. Você pode mudar a partir de hoje e começar a ser leal e verdadeiro diante do Senhor. Leal e verdadeiro. Leal e verdadeiro. Leal e verdadeiro.
Isso aí não se pode abrir mãos. Abrir mão. Isto é vital. Você precisa amar o Senhor de todo o seu coração. Amém. De todo o seu coração. De todo o seu. De todo. Que você esteja pronto para fazer o maior sacrifício que foi exigido de você pessoalmente. Muitas vezes Deus vem provar os nossos corações, exigir coisas de nós pessoalmente. Por 2 vezes eu passei por isso e tenho visto pessoas passando por isso, exigências direcionadas da parte de Deus. Mas o Senhor sabe o seu coração e quando Ele fala contigo é porque Ele quer te livrar, Ele quer te ensinar uma coisa para salvar a sua vida. Amém. Amém. Hoje o Senhor Jesus te dá essa rica oportunidade. Amém. Se arrepender, se arrepender, se arrepender. Amém. Se arrepender. Colocar-se diante do Senhor Deus e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Sim, Jesus. Me ajuda. Sim, Tenha Jesus. misericórdia de mim. Me Aleluia. ajuda, meu Deus. Me ajuda, Sim, Senhor. Jesus. Sim, Me Jesus. ajuda, Senhor. Não é à toa que o Senhor pergunta: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Senhor, nos ajude, no meio de uma geração perversa. Neste momento que eu e você estamos vivendo. E devemos resplandecer com luzeiros. Ah, meu Deus, nos ajude essa noite. Você pode ficar em pé comigo? Aleluia. Eu gostaria que você pensasse nessas palavras.